Talvez nem todos jantaram, né? Acertei? Talvez nós possamos aí, a exemplo do culto pela manhã, pensar na ideia de culto à noite e começar com a merenda, né? Para o pessoal ficar mais animado e os améns começarem a ser mais fortes. É uma boa ideia? Irmãos, é uma alegria sempre, né, conduzir e trazer a palavra do Senhor. É uma grande responsabilidade também, mas queria convidar que todos aqueles que têm suas Bíblias em formato digital ou Bíblia física, ou acompanhar no texto aqui em João capítulo 4. João, a partir do versículo 43. João, capítulo 4, versículo 43. Na semana, nós conversamos, eu e Amor, muito sobre fé. Sobre ter fé, aumentar a fé, o que é a fé, o que a fé faz em nós, o que nós demonstramos na prática, quando nós, de fato, temos fé. E eu não sei se alguém aqui tem dúvidas do que é ter fé, ou já teve dúvida em algum momento da sua vida sobre sua fé, sua caminhada de fé. Todo mundo vai lembrar do versículo que diz, né, que a fé é a certeza, me ajudem, das coisas que não se veem, a convicção de fatos que se esperam. E alguns vão dizer, fé é acreditar. Eu acredito. Fé, eu acredito em Deus. Ou acredito em alguma coisa. Tenho fé em fulano de tal. Tenho fé em algo. Ou tenho fé que vai alcançar alguma coisa. Nós temos a compreensão, né, do que é, dos termos do dicionário, ou aquilo que a Bíblia diz sobre o que é a fé. Mas na prática, na nossa vida, quando nós precisamos ter fé, como nós nos comportamos? Esses dias eu até brinquei, né, lá em casa, dizendo, amor, vai chover. Aí amor dizendo que e todo dia vai chover e nada. E nada de chuva e o calor tomando de conta. Não, hoje vai chover. Aí eu disse, não, mas se eu estou orando a Deus por chuva, eu vou ter que tirar a roupa do varal. Aí vai lá fora, tira a roupa do varal e guarda. Não choveu, mas eu tirei a roupa do varal. Só que, por exemplo, se nós acreditamos, se nós estamos orando por algo, na prática, nosso comportamento deve acompanhar essa fé. A exemplo, né, que eu contei, se você ora por chuva e você tem um monte de roupa no varal e você não tira, você não está demonstrando que você tem fé. Ou que você está acreditando que de verdade vai chover. É um exemplo muito simples do dia a dia. Ou aqueles que oram por chuva, mas não saem de casa desprevenidos, sem o seu guarda-chuva. Talvez, nesse calor que nós estamos vivenciando, se você sair com um guarda-chuva, dizendo por aí que vai chover, talvez alguns vão dizer que você está louco. Mas, irmãos, quando nós esperamos, quando nós desejamos, quando nós oramos por algo, que na prática a nossa vida, o nosso comportamento ratifica, né? Dá sentido àquele seu pedido. O que você tem pedido a Deus, pelo que você tem orado, mas na prática você tem se comportado como se você de fato fosse receber. Não sei se vocês conseguiram entender. Entenderam? Você está orando por algo, e eu tenho certeza que aqui muitos estão orando por alguma coisa, independentemente do que seja, mas na prática, o teu comportamento está dizendo que você está orando por aquilo? Está dizendo que você de fato acredita que vai chover, por exemplo, ou vai acontecer aquilo?
Eu sei que muitas vezes, na hora que nós precisamos ter fé, é difícil. É como se nós não quiséssemos precisar ter fé. Porque talvez induza a nós pensarmos que vai ser um momento difícil para nós. Algo doloroso ou algo que nós vamos sofrer. E nós não queremos sofrer. Então, se for possível, é melhor que nós nem precisamos usar essa fé. Mas na caminhada com Cristo não é assim. Nós precisamos da fé e a certeza das coisas que não se veem, aquilo que eu não consigo enxergar com meus olhos humanos, mas eu tenho certeza, convicção, que aquilo vai acontecer, porque eu confio em Deus. Vamos para o texto? João 4, versículo 43. Amém? Amém, né? E 2 dias depois, partiu dali e foi para a Galileia. Porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria pátria. Chegando, pois, a Galileia, os galileus o receberam, vista todas as coisas que fizera em Jerusalém, no dia da festa, porque também eles tinham ido à festa. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. E havia ali um nobre, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Algumas versões dizem um oficial. Não sei se nós de vocês falam isso. Ouvindo este que Jesus vinha da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Disse-lhe o nobre: Senhor, desce, antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe dissera e partiu. E descendo ele, logo saíram-lhe ao encontro seus servos e lhe anunciaram, dizendo: o teu filho vive. Perguntou-lhes, pois, que hora se achara melhor? E disseram-lhe: ontem, às 7 horas, a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora mesma em que Jesus lhe disse: o teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Jesus fez este segundo milagre quando ia ajudar para a Galileia. Ia da Judeia para a Galileia, perdão. Amém? Eu não sei se vocês conheciam esse texto, faz tempo que não ouvia pregação sobre ele, mas é um texto conhecido. Algumas versões falam o filho do oficial, né? Estava doente e tal. E é um texto bem interessante, porque alguém sai em desespero porque seu filho está doente, e ele ouviu falar que Jesus estava vindo, e ele foi ao encontro. Foi ao encontro com seu pedido, com a sua desesperança talvez, com o seu medo de perder o seu filho, com a doença do seu filho, para aquele que ele acredita ser a única esperança, a única, ou aquilo que resta, que talvez tentara de todas as outras formas. Mas o comportamento desse homem não demonstra que ele foi assim: já tentei de tudo mesmo, então eu vou. Ele demonstra ter um comportamento diferente. Ouvindo este que Jesus vinha da Judeia para a Galileia, foi ter com ele. E rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. E rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Jesus fala: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Essa parte é muito forte.
dando ênfase à nossa necessidade de ver sinais e milagres para nós crermos. E aí nós lembramos de quem? Que pediu para ver as chagas? Tomé. Nós nos comportamos desta maneira quando nós precisamos de algo visível e palpável para nós então acreditarmos. Na caminhada, às vezes nós nos comportamos dessa forma com Jesus. Nós esperamos sinais. Eu lembro, irmãos, eu queria compartilhar com vocês, quando eu era pequeno, eu costumava sair, quem conhece ali na Mãos Unidas, né? Tem um terreno onde era a antiga Texaco, talvez vocês conheçam, e hoje já só um terreno baldio, mas eu costumava ir pela manhã, às vezes caminhar por ali, a gente chamava de oitão, né? Oitão. Assim, a caminhada era até a mãe chamar, né? Era bem rápido, mas eu fazia isso. E uma vez eu gostava muito de passarinhos, né? Na época eu ia orando a Deus, não entendia, eu sabia o que era orar direito, mas eu pedi a Deus que Deus me desse um sinal de que Ele existia. E esse sinal era que os passarinhos pudessem pousar na minha cabeça e no meu ombro. E eu prometi a Deus que eu não ia pegar eles, né? Só que eu pegava o passarinho, né? E tem essa mania, né? Infelizmente, naquela época de você buscar passarinhos, né? Então, eu disse, não, Deus, eu não vou pegar os passarinhos, eu prometo. Mas que o Senhor pudesse fazer com que eles pousassem em mim e eu saberei que o Senhor existe de verdade. Obviamente, os passarinhos não pousaram em mim, né? Mas sabe por que você diz, obviamente, Deus não poderia fazer isso? Poderia, mas Deus conhece o meu coração. E por que eu precisava de um sinal, esse sinal do absurdo, para que Deus pudesse, para mim, fazer sentido e que Ele existisse? E eu tinha esses pensamentos, vez ou outra, né? Mas eu sempre gostei de passarinhos observar, até hoje eu conheço bastante espécies, porque eu gostava de ouvir os cantos, né? Gostava mesmo de entender um pouco mais sobre eles. Mas nós, às vezes, saímos a nossa vida atrás de provas de que Deus existe. E de sinais de que Deus existe para mim, porque Ele vai fazer isso acontecer. É fazer com que um pássaro... Qual é o sentido que um pássaro tem em pousar na minha cabeça? Se o passarinho não foi feito para isso. Existe uma lógica nisso? E nós fugimos uma lógica para tentar buscar um absurdo, concordar com aquilo que nós estamos duvidando no nosso coração. Ou talvez você possa estar dizendo assim, Deus, se eu acertar os 6 números da Mega Sena, eu saberei que o Senhor existe. Ou, se alguém sair aqui do nada e bater na minha porta oferecendo 10 mil reais, também eu saberei que o Senhor existe. Estou dando exemplos assim absurdos, mas assim para dizer que nós buscamos essas provas. Mas qual o sentido nisso? Porque no fundo nós não temos ciência do que é a fé. Esses dias a gente falando sobre um cara que eu até acompanho bastante ele, um filósofo, que ele disse que ele não crê em Deus. Aí todo mundo ficou escandalizado com a fala dele, por que ele não acreditava? Ele disse, porque Deus não precisa que eu acredite nele, porque quando você se crê em Deus, você não precisa dizer que você acredita, simplesmente você acredita, simplesmente você crê e você não precisa estar dizendo isso, que crê em Deus. Porque Deus já faz parte da sua vida, você tem um relacionamento com Ele, eu não preciso estar provando o tempo todo, trazendo várias explicações, buscando na ciência, na Bíblia, na história, na arqueologia, na filosofia, porque simplesmente é uma relação profunda sua com Deus. Mas, nesse texto, irmãos, quando o cara vem ao encontro, ele vem com algo no coração, com medo, com desespero, ele não tem um relacionamento com Jesus, ele apenas soube que Jesus estava vindo e ele acreditava que Jesus pudesse curar o seu filho. E aí no texto ele diz... Disse-lhe o nobre, Senhor, desce antes que meu filho morra.
Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e partiu. E aí aqui onde eu falei do comportamento que o homem teve, que diz muito sobre a sua vida. Jesus fala: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e partiu. Por que eu estou dizendo isso? Nós, irmãos, talvez o nosso comportamento seria ficar no pé de Jesus, para que Jesus pudesse ir conosco até o local. Não, Jesus, vamos comigo. Faz isso por mim, pelo amor, por favor. E Jesus falou: não, tá, pode ir, ele está bem. Já está lá correndo. E o cara falou o quê? O cara nem disse nada, né? O homem creu na palavra e partiu. Qual seria o nosso comportamento nesse momento? Quando nós estamos tão desconfiados que quando nós ouvimos respostas de Deus sobre a nossa vida, nós queremos uma contraprova. Sabe quando você faz algum exame, aí eles pedem um outro exame, talvez um novo exame em outro laboratório, para tentar comparar? Nós fazemos isso com Deus. E Deus vai falando no teu coração, e você diz: não, mas eu acho que deve ser coisa da minha cabeça. Aí você vai lá e Deus fala novamente, de outra forma, em um outro jeito, por meio de outra pessoa, e você vai buscando sempre sanar aquela sua incansável busca por uma resposta clara, objetiva, como se Deus fosse, nesse exato momento, abrir o céu, né? Cadia, nesse momento, uma voz poderosa, pudesse falar em alto e bom som o seu nome, e você aí pudesse acreditar. Eu lembro muito do Paulo, né, quando ele diz assim que, ainda que um anjo do céu descesse, né, e me anunciasse um outro evangelho que não fosse esse, que ele fosse amaldiçoado. O homem creu e partiu. Creu e partiu. Foi muito objetivo. Chegou lá, Jesus disse: não, pode ir, deu tudo certo. E não é aquela palavra, né, não é aquela palavra de homens, de políticos, ou desculpas de alguém que não quer lhe responder, sabe? Alguém que não quer lhe receber, ou alguém que não quer atender aquilo que você está pedindo ou esperando. Diz: não, beleza, se der certo eu vou lá. Ou eu vou ver e te digo. Jesus não usa dessa forma. Jesus, ele disse: o teu filho vive. Foi muito simples. E aí nós esperamos algo muito complexo na caminhada de fé. Algo mirabolante. Como os passarinhos que pudessem pousar na minha cabeça para provar alguma coisa. E aí, os passarinhos não pousaram na minha cabeça. E aí, Deus existe ou não existe? Era criança, né? As minhas conversas, né, na minha mente com Deus, eu tentar entender por que Deus não atendeu o meu pedido. Por que, Deus, que o Senhor não ouviu minha oração? Tão simples para o Senhor, tão fácil. Mas qual era o meu desejo no fundo do meu coração, que o Senhor conhece muito mais do que nós, que conhece profundamente o teu coração, a tua alma, assim como o Salmo 109, que se você não pode fugir do Senhor, se você acampar sua cama lá no mais alto monte, Deus estará. Se você colocar no mais profundo abismo, também Deus estará. A palavra ainda não chegou à sua língua, mas Deus já conhece completamente. Deus é esse que conhece você profundamente. Ele sabe das tuas intenções, inclusive das intenções das tuas perguntas, das nossas perguntas. O nosso nível de relacionamento com Deus, ele dispensa esse moído todo. Sua relação com Deus é tão natural que você
dispensa essa formalidade. E o homem desceu, e logo saíram ao encontro dele os servos, e disseram, não, teu filho está vivo, está bem mais. E ele perguntou, que hora? Achei muito legal essa parte. Que hora que ele ficou melhor? E o pessoal disse, 7 horas, a febre sumiu. E ele entendeu que foi na mesma hora que Jesus tinha falado. Mesma hora. E todo mundo creu naquela casa. Eu separei, irmãos, alguns versículos, né, que falam sobre fé. 2 Coríntios fala, capítulo 5, versículo 7. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Nós vivemos por fé e não pelo que vemos. Efésios 2, 8 ao 9. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, é a prova das coisas que não vemos. Hebreus 11, 1. E aí aquele texto muito conhecido em Mateus, né, que fala, porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês. Talvez um dos textos mais intrigantes para nós. Eu já vi inúmeras pregações sobre esse texto, sobre a semente, sobre o grão de mostarda. E todas as pregações falavam sobre como minúsculo o grão da mostarda. E ele fala assim, se a nossa fé fosse do tamanho desse grão, nós poderíamos transpor montes de um lado para o outro. Porque nada será impossível para vocês. E aí eu vi algo sobre esse texto muito legal esses dias, que era sobre o que está dentro desse grão de mostarda. Ele, por menor que seja esse grão, ele vai se transformar em uma árvore. Um grão, uma semente de alguma fruta, ela vai se transformar em uma árvore. E aí essa dimensão, sabe, daquilo que é pequeno para algo grandioso. Olha o processo, como é interessante, eu achei muito legal. Quantas maçãs existem dentro de uma semente de maçã? Aquelas sementes se transformarão em uma árvore que gerará novos frutos, que gerarão novas sementes, que novas árvores, novos frutos, algo gigantesco. E eu achei legal a relação que esse cara fez, né, sobre esse texto. Nossa fé pequena, ela se transforma em algo perpétuo. Não é algo maravilhoso saber que alguma coisa tão pequena se transformará em algo gigantesco? Mateus 21 fala assim, eu asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte, levanta-se e atire-se no mar, e assim será feito. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Esse texto está lá em Hebreus 11, 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe
e que recompensa aqueles que o buscam. Talvez você tenha ouvido, né, já tenham lido e assistido várias pregações sobre fé, sobre crer e tal. Talvez seja estranho isso, porque você vai dizer, não, mas essa palavra não é para mim, porque eu creio já no Senhor. Eu acredito em Deus. E aqui, na verdade, o texto ele traz algo muito mais profundo do que apenas você ser atendido. O homem conseguiu o que ele queria, não foi? Ele foi lá buscar Jesus, Jesus atendeu. Seu filho está curado. O homem fez a relação, foi Jesus mesmo. Mas o texto não conta muita coisa sobre esse relacionamento, sobre o que o homem... Então nós queremos, por fé, apenas alcançar aqueles sonhos, os nossos desejos, como quem atribui a Deus uma figura de resolvedora, né, de problemas, ou como o gênio da lâmpada, que eu peço os meus pedidos e Ele atende os meus desejos, e ali encerra a minha relação com Deus, quando eu sou atendido. Quando a minha oração é ouvida, e Deus me atendeu, então eu tenho fé. E aí depois não se torna algo maior que aquilo. Mas a proposta aqui, irmãos, é que Deus, Ele é que nós possamos ter uma relação para além daquilo que nós queremos, para além daquilo que nós estamos pedindo, mas para uma profunda relação com Deus, para que as sementes que estão dentro do nosso coração se transformem em árvores frutíferas e possam gerar frutos, e novas árvores e novos frutos, e não apenas o desejo atendido, aquela oração que você tem pedido com tanta fé, eu acredito nisso, você seja atendido e logo depois se encerra a sua relação com Deus. E em alguns momentos Jesus falava, o que queres que eu te faça? Era muito comum o quê? Que eu veja, que eu ande. E em alguns momentos na Bíblia Jesus falava o quê? Os perdoados estão os seus pecados. Em vez de dizer, está curado, né, primeiramente. E as pessoas que estão ali em volta dizem, Senhor, mas ele está precisando enxergar, ele é cego. Ele diz, não, mas é mais importante ele ter o perdão dos pecados. Mas, porque vocês estão aí, né, enxerga, levanta e anda. Jesus entende profundamente a relação, que muitas vezes, em primeiro momento, não vai ser a cura, ou vai ser aquele desejo alcançado, mas vai ser aquilo que nós estamos necessitando e Deus conhece. Imagina você, Senhor, eu quero andar porque eu sou aleijado. E Jesus, os teus pecados estão perdoados. Você diz, oxe, mas eu não estou pedindo isso. Eu estou pedindo para andar. Até de uma maneira ignorante, né? E arrogante nossa. E quando você ora por alguma coisa e Deus te dá outra, e você não entende, você diz, mas eu não pedi, obrigado, Senhor, mas eu não pedi por isso. Estou pedindo por outra coisa. E o Senhor esteja trabalhando no teu coração para, quando essa coisa chegar, a sua relação com Deus não se encerre ali, mas continue. Talvez aqui alguns estejam orando por cura, orando pelo casamento, pela família, pelos filhos. Que Deus alcance pessoas específicas. Mas o que você vai fazer? Ou o que você tem feito que testifica que você, de fato, crê que Deus fará por você? Quando Jesus disser, está no jeito, você vai dizer, vai acreditar, vai crer e vai retornar, ou você vai precisar provar, fazer uma contraprova? Diz, não, Senhor, vamos comigo. Ou então aquele texto de Lázaro, né? Senhor, se tu tivesse chegado aqui, meu irmão não tinha morrido. Lembra do texto de Lázaro? Ou
chegou tarde demais, Senhor. Se tivesse chegado um pouco, 4 dias antes, tudo seria diferente. Mas Jesus, ele sabe o que é? Jesus, ele não, independentemente do dia, da hora, ele não está dentro dos nossos parâmetros de tempo, de espaço. Deus está acima de tudo isso. Está acima da nossa agenda, está acima daquilo que nós, até de maneira humana, né, e pequena, nós esperamos. Ele é maior do que isso, ele não está dentro dessa perspectiva humana. Não interessa para ele, porque Jesus não chegou atrasado no enterro de Lázaro, por exemplo. Para as pessoas que estavam ali, eu até acreditava, Senhor, que o Senhor pudesse fazer alguma coisa, mas se tivesse chegado antes. Mas o Senhor é o Senhor da morte, acima da morte, o Senhor da vida. Diz, não, mas cadê ele? Não, Senhor, ela está fedendo. Não, me mostra o lugar. Lázaro, sai. Vem para fora. Já pensou o escândalo que foi isso? A lógica humana. Eu até poderia acreditar que Deus pudesse fazer alguma coisa enquanto Lázaro estivesse vivo. E nós fazemos isso com Deus, sabia? Porque é como se, no fundo, nós ainda duvidássemos. Não, mas ele está vivo, pode ser que tomando um chazinho ele melhore, e a gente vai dizer que é Deus que curou. Mas depois que morreu, acabou-se. A esperança ali foi, botou uma pedra em cima, ele foi literalmente, né? Uma pedra. Mas percebe que nós cremos em partes, cremos até um certo ponto, acreditamos desde que não fuja da nossa lógica, desde que não extrapole a razão. Se Lázaro estivesse vivo, ou assim, Senhor, vamos logo, antes que meu filho morra. Por quê? Ainda estava vivo. É muito estranho isso, né? Mas, independentemente se o menino já tivesse morto, Jesus poderia fazer alguma coisa também, porque ele é Deus. Mas não vai estar vivo. Então, até que ponto nós cremos? Se você orou por alguma coisa, você não se comporta como quem vai receber, muito estranho. É igual o exemplo, de novo, simples. Você está orando por chuva e você está deixando um monte de coisa no varal. Que quando chover você vai fazer o quê? Você vai reclamar porque molhou tudo. Tu é doido, mano, que essa chuva uma hora dessa molhou minhas roupas tudo, vou ter que lavar de novo. Nosso comportamento humano é muito estranho. Ele é muito, até cruel. Ele coloca Deus numa posição, muitas vezes, de escravo das nossas vontades. E aí nós esquecemos que Deus está acima. Deus é Deus. E olha as igrejas hoje, os cultos se tornaram muito para a pessoa. Esquece que Deus é soberano, digno de honra e de glória. Eu vou para o culto para louvar e cultuar o Senhor, não apenas para receber algo em troca. Aliás, não para receber, mas como consequência da glória, né? Porque a palavra do Senhor fala o quê? Se creres, verás a glória de Deus. Como a glória de Deus toma conta da onde Deus está, coisas milagrosas acontecem. E aí vai acontecer cura, vai acontecer milagres. Mas eu não vou nessa expectativa. Eu vou na expectativa de adorar ao Senhor. Porque Ele é digno. Ele é merecedor. Mas eu creio que Deus pode fazer. Porque Ele é Deus. Então que nós, irmãos, possamos trabalhar essa relação com Deus. Nós temos que começar a avaliar, analisar. Está agora, né, nesse período natalino, né? As pessoas começam a fazer reflexões, suas listinhas de coisas que vocês precisam melhorar, né? Quem faz isso todo ano? Coloca num papel, um caderno, alguma coisa assim, uma listinha de coisas para alcançar em 2024. Quem já fez? Quem vai fazer ainda? É comum, é uma coisa que não é problema. Estou dizendo só, perguntando para... Vai chegando esse período mais de fim de ano, a gente começa a ficar mais reflexivo, começa a ficar um pouco mais, deixa eu vacilar demais esse ano, tu é doido. Esse ano foi muito bom, mas ano que vem eu quero que seja melhor. Eu quero fazer isso, fazer aquilo, alcançar aquilo. Quem vai pregar aqui em 2024 na igreja?
Nós temos poucos pregadores, então vamos lá. Vai levantar a mão e dizer assim, eu quero pregar em 2024. Eu não vou nem dizer um mês, eu vou botar o ano geral, né? Quem vai se dispor a pregar em 2024? Então, eu não quero pregar, quem manda, eu não vou nem dizer nada, né? Não quero me comprometer. Ou quem vai aqui se dedicar mais à Bíblia, à oração, ou quem vai fazer visitas, né? Mas a gente faz o quê? Ano que vem eu quero estar rico uma hora dessa. Estar com dinheiro na minha conta, comprar as roupas, comprar um carro, trocar de carro, comprar uma casa. Quero passar em uma faculdade ou tirar minha habilitação. São válidos, irmãos. Ou são coisas que nós colocamos na lista mesmo. E vocês vão alcançando, abençoando e abençoando os irmãos também, né? Mas, por vezes, nós não colocamos listas mais espirituais, né? Na oração, na relação com Deus. Você é um melhor crente, um melhor cristão, um melhor servo. Vou ajudar um pouco mais na comunidade, vou me dedicar um pouco mais. O que tem a ver com isso? Demonstra que a nossa construção de caminhada de fé, ela é baseada muitas vezes numa relação de troca. Ou apenas de ganhar, né? Às vezes nem troca, às vezes é apenas de receber. Então Deus, ele está aqui. Gente, eu estou dizendo isso, mas assim, eu creio muito que Deus, ele cura, que Deus, ele trata, que Deus, ele traz bênçãos para a nossa vida. Eu sou prova viva de que Deus me abençoa ricamente. Nós estamos aqui orando, né, pelo ano de casado, então é uma bênção na minha vida, que eu orei muito por isso. Então, eu sou prova que Deus, ele age na minha vida por aquilo que eu orei por muitos anos. Eu tenho certeza disso. E outras coisas que Deus trabalha. Eu sei que Deus faz. Mas quando eu falei de fé, nós, muito de maneira assim, muito rápida, nós pensamos muito naquilo que eu orei e não alcancei porque eu não tive fé, ou se eu alcancei é porque eu tive fé. Como se fosse assim, né? Essas coisas de relação de ganho. Mas é muito mais que isso. É uma relação de profundidade com Deus, no relacionamento. Então, até onde você está disposto a aprofundar o seu relacionamento com Deus? Eu sei que quando eu falo isso, aí você tem que responder de maneira muito sábia, porque quando nós nos aprofundamos numa relação com Deus, com isso vem também responsabilidades, que nós talvez não queremos lidar com elas. Porque quanto mais eu leio da palavra, mais eu sei, mais eu entendo, mais eu compreendo, e mais eu começo a encontrar defeitos na minha vida que eu preciso trabalhar. Ou deixar que Deus trabalhe, na verdade. Eu começo a entender que eu preciso ajudar, que eu preciso servir, que eu preciso lidar com algumas áreas que para nós às vezes é muito difícil. E aí por isso nós deixamos para depois, porque nós não queremos nos envolver. Então, quando nós sabemos que Jesus, né, quando o homem soube que Jesus estava vindo, ele foi ao encontro com seu pedido, com a sua oração. Senhor, meu filho está morrendo, vamos comigo, me ajuda. Ele disse, não, pode ir, teu filho está vivo. E aquele homem creu e foi para ver o seu filho. Se você tem orado a Deus por áreas específicas na sua vida, eu proponho que nós possamos, irmãos, a nos comportarmos como quem tem certeza que vamos alcançar. Qual é o comportamento de quem ora para passar numa prova? Tranquilidade e o que mais? Estudar, né? Se eu quero passar numa prova, eu preciso, pelo menos, o quê? Estudar. Eu vou orar para que Deus me faça passar aquela prova, me ajude. Mas, se eu não estudar nem um dia até a prova, e eu não passar,
Eu vou atribuir aquilo a quem? Vou dizer que Deus não queria, não era a vontade do Senhor que eu passasse? Ou eu vou dizer, não, eu não estudei, então eu não posso esperar que... Então o comportamento de quem quer passar em alguma coisa é estudar. Eu tenho fé que eu vou passar, mas eu faço o meu papel de estudar, né? Mas Deus está abençoando ali. Então é o nosso comportamento que é diário, não apenas esperando um objetivo, né? Mas é diário, dar valor àquilo que eu tenho orado. E eu creio, não apenas com palavras, mas eu creio com ação. Qual é o comportamento de quem ora pelo emprego? Um comportamento que demonstra que essa pessoa tem fé. É ficar todo dia, o dia todo, rola no TikTok, esperando que alguém ali naquele dê alguma mensagem, diz, ei, dê um emprego para tu. É assim? E eu não estou dizendo que você não consegue arrumar pelo celular, não, você consegue, gente, eu estou dizendo isso não. Mas o comportamento é, eu vou atrás, eu vou preparar meus currículos, eu vou falar com pessoas, eu vou sondar algumas empresas que estão contratando, eu vou falar com um monte de gente aqui mesmo. Ou seja, eu me movimento para encontrar com aquilo que eu estou orando. Não porque a minha vontade ou porque o meu comportamento, a minha ação é decisiva nesse sentido. Deus continua sendo Deus, Deus vai agir no sobrenatural. Mas o meu comportamento diário demonstra que eu tenho fé, porque eu estou fazendo ali o passo a passo que precisa ser feito. E assim são várias coisas. O comportamento de quem quer pregar, quem deseja, que tem orado para que Deus dê oportunidade de pregação, é conversar com o pastor, tentar fazer algum curso, treinamento que às vezes acontece na igreja, começar a ver YouTube, né? Maneiras de preparar uma pregação. Isso aí, estou dando exemplos simples, irmãos, mas é só para dizer que essa certeza daquilo que nós não vemos, a convicção daquilo que se espera, o que você tem esperado? Não para 2024, porque 2023 não acabou. Para hoje mesmo. O que você tem esperado? A convicção. É certeza. Você não vê, mas você tem certeza que vai acontecer. Obviamente, Deus tem a sua vontade e a vontade do Senhor é soberana. Há coisas que nós pedimos e Deus não nos atenderá por saber o que é melhor para nós. Eu sei disso. Mas a palavra do Senhor fala que nós devemos pedir e dar-se-vos-á, batei e a porta vos será aberta. Pedi e dar-se-vos-á. Batei na porta e essa porta vos será aberta. E possamos crer, irmãos, possamos buscar a Deus, que o Senhor aumente nossa fé, que o Senhor nos abençoe para que nós não sejamos como Tomé, que precisamos ver para crer, precisamos tocar para sentir, provar as coisas, mas que possamos crer no Senhor e buscar em oração, irmãos. Buscar no Senhor. Não é apenas acreditar, é algo muito mais profundo. É uma relação com Deus. Amém, meus irmãos? Eu queria convidar vocês a ficarem de pé para nós orarmos. Não sei se para quem de vocês essa pregação fez sentido, mas eu oro para que Deus tenha falado de alguma forma com o seu coração, para que possamos exercer essa fé, praticar a nossa fé, buscando a Deus cada vez mais. Amém? Senhor Jesus,